Corinthians fez um jogo positivo depois de uma péssima rodada em que jogou contra o Santos, né? O Corinthians jogou um péssimo jogo contra o Santos e precisava dar resposta à torcida e deu essa resposta com gol do Maicon. Vamos falar da escalação primeiramente do Corinthians? Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro, Kaká, Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Memphis Depay, certo? E o Atlético Mineiro joga com Everson, Juan, Vitor Hugo, Alisson, Caio Paulista, Renzo, Fausto Vera, Franco, Igor Gomes, Hulk e Biel. Bom, o jogo entre o Corinthians e Atlético Mineiro no primeiro tempo, sem propósito nenhum. O Corinthians tocava mais a bola entre zagueiro para o goleiro. Era um posse de bola do domínio entre o Corinthians e o Atlético Mineiro através de toque e posse de bola entre zagueiro. O Corinthians não tinha a função principalmente nos primeiros 30 minutos de agredir o gol do Atlético Mineiro, assim como o Atlético Mineiro contra o Corinthians, né? O Atlético Mineiro tem jogo importante pela Sul-Americana, tanto que poupou seus principais jogadores contra o Corinthians, certo? A equipe do São Paulo acaba entrando o jogo com reserva, né, hoje, e por isso o Corinthians mostrou então assim essa falta de profundidade no primeiros 30 minutos, certo? Depois dos primeiros 30 minutos, o Depay fez um excelente jogo. O Depay precisava dar a resposta para o torcedor depois da risadinha dele contra o Santos, que não foi bem visto por parte da torcida, né? Então, no Corinthians teve até chance nos primeiros 30 minutos, principalmente no 8 minutos, com o chute do Yuri Alberto. Yuri Alberto está muito abaixo. O Corinthians não perde e é a primeira vez que o Dorival pode contar com o trio Jim, né? Garro, Yuri e Memphis. Os três jogaram, se não me engano, na Copa do Brasil. E é a primeira vez que Dorival consiga contar com o trio Garro, Yuri e Memphis em Campeonato Brasileiro, certo? E Yuri Alberto muito abaixo do que apresentado. E Rodrigo Garro, nos primeiros 30 minutos, ele tinha que jogar. Ele jogava como volante porque ele tinha que voltar para trás, né, para poder procurar espaço, para poder organizar o jogo, porque o Corinthians tinha dificuldade no meio-campo, né? Então, quando o Corinthians tinha dificuldade, a bola não chegava para o ataque. O que o Rodrigo Garro faz? O Rodrigo Garro puxa para trás, ele acaba recuando na posição do volante junto ao Bidon e Ranielli, tentando procurar espaço, tentando organizar a jogada. E o Memphis Depay, ele cumpriu a função de articulação, né? Não é exatamente como atacante ou segundo atacante, é um jogador 10, né? Que joga como meia atacante, certo? Então, Memphis Depay joga mais como meia atacante. E Ranielli, no primeiro tempo, ele jogava entre 3 zagueiros, né? E no segundo tempo, ele acabou jogando na função de volante. O Bidon, que era como jogador mais solto, deixou sua posição para o Rodrigo Garro, que se torna meia, né? E o Bidon acabou recuando um pouco mais para trás. O Bidon fez um jogo excelente também. Então, o Corinthians também, com a presença do Matheus Bidu e Mateuzinho, é uma equipe que tem muito verticalidade pelos lados, né? Corinthians é uma equipe que
procura bastante, porque tem dois laterais com característica ofensiva positiva, né? E teve uma postura totalmente diferente o jogo que foi feito contra Santos, em que o Corinthians não viu cor da bola. O Corinthians entrou em campo para ver o Santos jogar. Nesse caso, contra o Atlético Mineiro, a gente tem que falar que Ranieri jogou muito bem, o Bidon jogou muito bem, o Bidu, ele é um lateral que tem muita criatividade ofensiva, é através dele que o Corinthians consegue criar várias situações pisando pela ponta esquerda. Ele juntos Memphis pelo ponta esquerda conseguiu criar alguma situação de gol. Mateuzinho também em alguns momentos ele pisando na área para poder fazer essa função de realizar a tabela e poder cruzar a bola na área. Então, primeiros minutos o Corinthians teve mais posse de bola, mas teve dificuldade de criação, até que o Memphis conseguiu criar alguma jogadaça que o Maicon chuta para fora, certo? Então, Yuri Alberto está muito abaixo ainda depois da lesão, da sua volta, ele ainda não se encontrou, fez um gol contra Flamengo, contra Mirassol, mas está muito longe de ser o Yuri Alberto que a gente conhece, certo? O Yuri Alberto do trio é o que estava mais abaixo. O Corinthians no segundo tempo, o Maicon poderia tranquilamente ter feito 2-3-0, né? O Maicon fez o mais difícil, fez um golaço, mas os gols que serviu de bandeja com a grande jogada do Depay, né? E a outra jogada que ele faz de tabela com o Depay também, ele chuta para fora. O próprio Memphis Depay teve outra chance também. O Corinthians poderia ter feito 3-0 tranquilamente, né? O Maicon conseguiu errar o gol considerado mais simples e conseguiu fazer o gol considerado mais difícil. O Corinthians teve chance de fazer 3-0. O Atlético Mineiro em nenhum momento ameaçou uma possível vitória do Corinthians. Podemos dizer que o Atlético Mineiro não teve em nenhum momento uma força ofensividade. Se você pode analisar uma bola na trave do Vitor Hugo, foi a única chance de ameaça do jogo feito pela equipe do São Paulo, né? O Atlético Mineiro tentou reverter o jogo, empatar o jogo com a entrada do Scarpa, Dudu, né? E entre outros, tentando poder empatar o jogo, né? Porque sabemos que eles pouparam a parte titular para poder pensar na Sul-Americana, que é uma competição viável para a equipe comandado pelo São Paulo, né? Com a entrada do Dudu e Scarpa, o Atlético Mineiro começa a ter mais força de encurralar o Corinthians para trás. Aí que tá a sacada, né? O Dorival sabia de que o Rodrigo Garro e Memphis Depay, né? Memphis Depay por sequência de jogos na eliminatória, e o Rodrigo Garro não ia completar os 90 minutos, né? E o Yuri Alberto, que também estava muito abaixo, poderia ter sido substituído há muito tempo pelo baixo nível que ele apresentou no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, como sabemos, você não pode tirar o trio, porque você está ganhando 1-0 só em um jogo que poderia tranquilamente ter feito 3 ou 4. Você não faz, né? Você tirando um dos trios pode ser perigoso, mas com a entrada do Dudu, Scarpa, entre outros jogadores, e Arana, né? O que o Dorival entende? Dorival tira o Memphis e o Rodrigo Garro também por condições físicas, né, dos dois jogadores, e coloca jogadores como Charles e o Romero para poder ter mais fôlego defensivas, né? Você sabe que o Charles principalmente é um jogador, talvez tecnicamente não seja um jogador de encher os olhos da torcida, mas um jogador defensivamente importante. O Romero também, jogo sem a bola, ele poderia entregar mais o que entrega Rodrigo Garro e Memphis Depay para ajudar a marcar, né? A ajudar em trabalho defensivas, e Guinegão também.
acabar entrando e mostrando, né? Muitos falam que talvez o Guinegão poderia jogar no lugar do Yuri Alberto, porque Yuri Alberto vem muito abaixo, né? Mas você não pode tirar um grande centroavante que você tem. Yuri Alberto teve várias chances, né? Principalmente no 38 no primeiro tempo. Ele chuta e o Memphis reclama, né? Então o Corinthians mostrou essa força, né? O que o torcedor deveria servir de alerta é essa questão de você precisa vencer, né? Ou você precisa ganhar o jogo. Mas você tem várias chances de fazer o gol e você erra, né? E o Alberto desperdiçou também nos 50 segundos do segundo tempo de cabeça, né? Você precisa fazer o gol, né? Você precisa ganhar o jogo, mas você desperdiça várias chances de gol. Você pode imaginar o que poderia acontecer com o Corinthians se o Atlético Mineiro fosse um pouco melhor, né? Não é o Atlético Mineiro do ano passado que chegou na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil, né? Mas é um Atlético Mineiro que poderia, sei lá, ao 45 do segundo tempo encontrar um gol, né? Então o Corinthians vence com um golaço do Maicon, né? Foi um golaço do Maicon. O Maicon fez o mais difícil e errou o mais simples, né? É o ponto positivo a falar do jogo. O Corinthians poderia ter vencido por mais. Só que só teve um chute, olha que coisa doida. Um chute pro gol, né? O resto do chute foram para fora ou pro alvo. Então, assim, 3 pontos importantes. A impressão para o torcedor, né? Que parece que o Corinthians escolhe o jogo para jogar, né? O Corinthians vence de 3-0 contra dificilíssimo Mirassol e perde pro Santos daquele jeito medíocre. Parecia que entrou para passear ou comeu 5 quilos de feijão, né? Hoje mostrou ao contrário. Hoje mostrou mais vontade no jogo contra Atlético Mineiro e somou 3 pontos importantes. E o próximo jogo vai ser contra a Vitória lá no estádio deles. E é isso. Próximo vídeo vamos falar do jogo entre Palmeiras e Flamengo. E é isso aí, muito obrigado por vídeo de hoje. Dá o like.